o cosseno. A derivada do seno em x, quem é? É o cosseno de x, qualquer que seja o x real. Daí, eu te pergunto, quem é a derivada do seno no zero? Cosseno de zero, que é quanto? 1. Quem é a derivada do seno em π sobre 2? É o cosseno de π sobre 2, que é 0. π sobre 2 radianos. Quem é a derivada do seno em π? É o cosseno de π, que é quanto? Menos 1. Tá? E assim por diante. Quem é a derivada do seno em 3π sobre 2? É 0. Continuando assim, quem é a derivada do seno, tá? Do seno é π, né? 3π sobre 2 e 2π. Quem é? É 1. Então, com isso, eu espero que vocês parem de uma vez por todas de usar tampinha para desenhar o gráfico do seno. Usar círculo para desenhar o gráfico do seno. O gráfico do seno, nenhuma de suas partes é um círculo, é um disco. Isso você vai ver por quê. Que o eixo das... Ó, eu vou desenhar só de 0 a 2π. Se eu desenhar de 0 a 2π, está desenhado em toda a reta, porque a função seno tem período 2π. Então, tá aqui, ó. Eixo Y, eixo X, e vamos marcar os pontos, ó. Pegar aqui, π sobre 2, π, 3π sobre 2, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Primeiro começa que 1 não é igual a π sobre 2. 1 é menor do que π sobre 2. 1 é quase o quê? Quanto é π sobre 2? 3, o π é 3,14 alguma coisa. Então, o π sobre 2 dá um pouco maior do que 1,5. E 1 é menor do que 1,5. Então, 1 está bem por aqui, ó. Assim como 1 e 1 menos 1. Já começa que a altura aqui não é igual a essa. Outra coisa. Quem é a derivada do seno no zero? É o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico do seno no zero. Significa que a reta tangente aqui, como ela tem coeficiente angular 1, ela é a reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. É uma reta assim, ó. É a reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes. A função seno passa por aqui. A função seno também passa por esse ponto, ó. O que foi? Porque a gente vai verificar aqui embaixo não tem nada. Então, abre tudo aí. Abre tudo aí, por favor. Obrigado. A função seno passa por esse ponto, certo? Passa por esse, passa por esse. E quem é a reta tangente aqui? Quem é? É uma reta horizontal, porque o coeficiente angular é 0. Você tem uma reta horizontal. Qual é o coeficiente angular no π? É menos 1. Significa que a reta tangente é essa reta aqui, ó. Coeficiente angular igual a menos 1. Formando um ângulo aqui de menos π sobre 2. Ou menos 45 graus. Tá certo? Entendido? Entendido? Diga. O seno, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar esse outro ponto aqui. O gráfico do seno passa
por esse ponto aqui, porque o seno de 3π sobre 2 é menos 1, certo? Passa por aqui. E quem é a reta tangente aqui? A reta tangente é a reta horizontal, porque a derivada do seno de 3π sobre 2 é 0. Tá? E o seno passa por esse ponto, porque o seno de 2π é 0. O seno de 2π é 0. E como passa? A reta tangente é 1. Esse é o como passa. Uma coisa é por onde passa e como passa. O como é tangencia o quê? Tá? Então a reta tangente é a reta que forma um ângulo aqui de π sobre 2 radianos. Tá? Portanto, tá aqui. Não estou com a régua, mas está aqui. Então o seno ele faz isso, ó. Sai daqui tangenciando essa reta, vem para cá, tangencia essa, chega aqui tangenciando essa, tá certo? Sai tangenciando essa, tangencia essa daqui e chega tangenciando essa. Tem nada a ver com tampinha de copo ou tampinha de refrigerante. Pare com esse negócio, principalmente vocês de matemática, de desenhar o gráfico do seno assim, ó. O pior é que você encontra livros com isso, é horrível, tá? É. Livro não, apostila. Livro eu não me lembro de ter visto. Mas tem gente que faz o gráfico do seno assim, ó. Não é assim, cara. A reta tangente é assim, ó. Então sai daqui tangenciando uma reta que faz um ângulo de 45 graus com o eixo das abscissas. Tá aí, ó. Tá? Não tem nada de círculo, tem nada de circunferência. Apesar de que seno e cosseno são definidos no círculo trigonométrico, mas o gráfico do seno e do cosseno não tem nenhuma parte que seja um círculo, um pedaço de uma circunferência. Não há isso. Tá bom? Aprenda. Tá bom? Então isso aqui tá errado. Isso aqui não existe. Isso não existe. Tá certo? Como não existe, eu vou até apagar rápido. Agora, olha aqui, ó. Por definição, quem é a tangente? É a razão entre as funções seno e a função cosseno. É o quociente do seno pelo cosseno. A função cotangente, quem é? É o quociente do cosseno pelo seno. Quem é a função secante? É o inverso do cosseno, inverso multiplicativo. Inverso multiplicativo. A função cosseno não é a função invertível, não é a função inversa. É o inverso multiplicativo. Secante. E quem é a cossecante? É o inverso multiplicativo do seno. Mas nós já sabemos que razão de duas funções diferenciáveis dá uma função diferenciável. Daí você tem o seguinte: tangente é o quê? É diferenciável. Por que é diferenciável? Porque é o quociente de duas funções diferenciáveis. E, dado x no domínio da tangente, ela é diferenciável em x, e quem é a derivada da tangente em x? Quem é? A derivada da tangente em x, quem é? Aí você vai usar a regra do
Quociente. É a derivada do seno em x, que é quanto? Cosseno de x. Vezes o cosseno em x. Menos, repete o seno em x, vezes a derivada do cosseno em x, que é o quê? Menos o seno de x. Com menos daqui fica o quê? Mais seno de x. Dividido pelo quadrado do cosseno em x, que eu já posso escrever convenientemente dessa forma. Tá certo? Mas olha, o que é que fica em cima? O quadrado do cosseno mais o quadrado do seno em x, que é quanto? Que é 1. Tá certo? Porque vai ficar, ó, escrevendo assim, ó, fica o quê? O quadrado do cosseno em x mais o quadrado do seno em x. Tá certo? Dividido por quem? Pelo quadrado do cosseno em x. Só que isso aqui é o quê? Em cima é 1. Como é 1, tá certo? Vai ficar 1 dividido pelo quadrado do cosseno em x. Ou seja, vai ficar o quadrado de tudo isso. Concorda? Mas quem é 1 sobre o cosseno? O 1 sobre o cosseno é a secante. Como está o quadrado, isso aqui vai ficar o quê? Secante ao quadrado em x. Qualquer que seja o x no domínio da tangente, a tangente é a derivada da tangente, é a secante ao quadrado em x. Tá certo? Então você tem uma fórmula, que é essa fórmula aqui, que eu vou destacar para vocês, que dá o seguinte. A derivada de quem, hein? A derivada da tangente em x. A derivada da tangente em x, quem é? É o quadrado da secante em x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio de quem? Da tangente. Tá certo? Lembre-se que o domínio da tangente é o mesmo domínio da secante. Não esqueça disso. Então você tem essa fórmulazinha aqui de derivada. Tá? Tá bom? Desculpa. Está feio. Tá bom? Tá certo? Outra coisa. Ponto. A secante também é diferenciável. Vamos logo dar a cotangente? Não. Vamos logo dar a secante, que eu quero explorar outra coisa para a cotangente, tá? A secante é diferenciável. A secante é diferenciável porque é o inverso, né, multiplicativo de uma função diferenciável. A secante é diferenciável e dado x no domínio da secante, lembrando que o domínio da secante é o mesmo domínio da tangente, quem é a derivada da secante em x? Quem é a derivada do inverso multiplicativo do cosseno? É menos a derivada do cosseno em x sobre o quê? Sobre o quadrado do cosseno. Estão lembrados? A derivada de 1 sobre f é menos a derivada de f sobre o quadrado de f. Então isso aqui fica o quê, hein? Fica menos. Quem é a derivada do cosseno? Quem é? É o seno. Fica menos o seno de x. Tá certo?
Derivada do cosseno. Desculpe. Derivada do cosseno é menos o seno. Com menos daqui fica o quê? Mais. Dividido por quê? Pelo quadrado do cosseno. O que é que está errado aqui, hein? A derivada do cosseno é menos o seno. Não tem esse negócio de derivada aqui não. Já calculei a derivada, né? A derivada do cosseno é menos o seno. Aí com menos daqui fica mais. Todos entenderam? Tá? De modo que isso aqui eu posso escrever como seno o quê? Como seno. O seno de x sobre o cosseno de x vezes o quê? 1 sobre o cosseno de x. Que dá quanto? Dá a tangente de x vezes a secante de x. Qualquer que seja o x no domínio da secante. Então você tem uma fórmula que diz que a derivada da secante em x é o quê? É a tangente de x vezes a secante de x, qualquer que seja o x no domínio de quem? Da secante. Secante é uma função diferenciável. Então você tem essa fórmula aqui para gravar. Eu podia tirar da mesma forma, mesma conclusão, a derivada da cotangente e da cossecante, mas eu não vou fazer isso porque eu quero explorar as outras fórmulas, tá? Tem umas fórmulas interessantes, ó. Não sei se você recorda, mas no início da derivação de funções trigonométricas, está aparecendo aqui, tá, cara? Pode não. Foi demonstrado que, ó, o seno, não sei se vocês lembram, o seno de x é o quê? É o cosseno de π sobre 2 menos x. E o cosseno de x é quem? É o seno de π sobre 2 menos x. Qualquer que seja o x, o quê? Qualquer que seja o x real, vale essa fórmula. Vou trocar também. Qualquer que seja o x real, vale essa fórmula aí. Agora lembrando, ó, quando o x é diferente de zero, o x está no domínio da cotangente, porque a cotangente, quem? É o cosseno sobre seno. O x está no domínio da cotangente se somente se o seno de x é diferente de zero. Daí sai o seguinte. O x pertence ao domínio da cotangente se somente se π sobre 2 menos x pertence ao domínio de quem? Da tangente. Porque se o seno de x é diferente de zero, x está no domínio da cotangente. Tá certo? Mas, desculpe, se o x está no domínio da cotangente, seno de x é diferente de zero. Aí o cosseno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. Portanto, π sobre 2 menos x está no domínio da tangente. O x pertence ao domínio da cossecante se somente se o π sobre 2 menos x pertence ao domínio de quem? Da secante. E assim por diante. E vale o contrário. E é claro que vale o contrário. X pertence a quem? Ao domínio da tangente. Quando é que x está no domínio da tangente? Quando o cosseno de x é diferente de zero. Quando o seno de π sobre 2 menos x é diferente de zero. Ou seja, isso é se somente se π sobre 2 menos x pertence ao domínio da... De quem? Ao domínio da
cotangente. E o x, tá certo? E o x pertence ao domínio da secante, se somente se π sobre 2 menos x pertence ao domínio da cossecante. Tá? E o seguinte, e veja o seguinte, e veja a conclusão daqui, você não pode esquecer, não esqueça essas fórmulas, por causa das funções trigonométricas inversas, vocês viram essas funções, você tem, ó, quem é a tangente de π sobre 2 menos x, quem é, vamos ver quem é a secante de x, ó. A cotangente de x, quem é? Quem é a cotangente de x? Quem é? Ó, cotangente de x vai ser o quê, ó, pessoal? Vai ser o cosseno de x, certo? Sobre quem? Sobre o seno de x, não é? Definição. Mas quem é o cosseno de x? Quem é? É o seno de π sobre 2 menos x, que é quem? Sobre o cosseno de π sobre 2 menos x. Mas isso dá o quê, hein? Quem é o seno de π sobre 2 menos x sobre o cosseno de π sobre 2 menos x? Quem é? É a tangente de sobre 2 menos x. Qualquer que seja x pertencente ao domínio da cotangente. Entendido? Porque se o x está no domínio da cotangente, π sobre 2 menos x está no domínio da tangente. Então, a fórmula que vale, essas fórmulas aqui, que valem por seno e por cosseno, relacionando seno com cosseno, cosseno com seno, também vale para cotangente. A cossecante de x, quem é? Quem é a cossecante de x? Quem é? É 1 sobre seno de x. Mas quem é o seno de x? É o cosseno de π sobre 2 menos x. Tá certo? E quem é 1 sobre o cosseno de π sobre 2 menos x? Hã? É o quê? É a secante de quê? π sobre 2 menos x. Qualquer que seja o x no domínio da cossecante. Analogamente, claro, você tem que a tangente de x, sai direto daí, quem é a tangente de x? É a cotangente de π sobre 2 menos x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da tangente, e a secante de x é a secante de x, não esqueçam dessas fórmulas, e a secante de x, quem é? É a cossecante de π sobre 2 menos x, qualquer que seja x pertencente ao domínio da secante, que é o mesmo domínio da tangente, tá bom? E aí você faz, usando isso aqui, ó, aí eu não preciso mais usar as fórmulas,